Oiê, Gil aqui, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional e como ela pode ser usada dentro da sua carreira? O assunto inteligência emocional é sempre muito debatido e ele é bem importante porque ele faz bem tanto para a nossa carreira quanto para a nossa vida pessoal. Porque assim a gente não é pego de surpresa com alguns sentimentos que a gente não sabe bem de onde vem. A inteligência emocional nada mais é do que como você gerencia as suas emoções. Tem um escritor bastante famoso, talvez você já tenha ouvido falar, que se chama Daniel Goleman, que ele trouxe esse estudo. Esse livro acabou virando um best-seller e assim as pessoas passaram a olhar com mais cuidado e mais carinho para a inteligência emocional. Ele separou isso em 5 pilares, que são os que a gente vai falar agora. Primeiro, autoconhecimento. Não fecha esse vídeo agora, fica aqui comigo, porque a gente precisa falar sobre esse assunto. Sim, ele é bem importante e a gente precisa bater sempre nessa tecla. Não precisa ter medo, não é um bicho de 7 cabeças. Gil, tá, eu sempre ouço isso sobre autoconhecimento, de que eu preciso entender, blá blá blá, mas por quê? Simples, porque a gente, tendo autoconhecimento, a gente sabe fazer o gerenciamento das nossas emoções, que inclusive é o que a gente está falando agora, mas principalmente a gente conhecer e não se colocar em situações que não são saudáveis. Então, dentro do ambiente corporativo, a gente sabe que não é o ambiente mais fácil de se trabalhar. Então, tá aquele clima pesado. E aí, a gente precisa entender como a gente se sente dentro desse ambiente. Atenção nisso, presta atenção. Saia do papel do automático. Saia do papel do automático e entre no papel de observador. Preste atenção o que foi falado, como foi falado e como você se sente em relação àquilo. Só você observando que você vai conseguir entender como é a situação, tá? Então, por que que essa pessoa, por exemplo, tem determinada pessoa que passa e eu já falo, essa pessoa tá respirando. Por que que isso te tira do sério? Por que que você não gosta dessa pessoa? Quais são os sentimentos que ela te fazem sentir? Né? Então, saia do papel do automático e passe a ficar no papel do observador. Não fique se julgando. Preste apenas atenção naquilo que você está sentindo, naquilo que você está falando, na forma com que aquela informação chegou para você, ok? Assim você consegue começar a entender o que está acontecendo dentro de você, tá? Isso é o primeiro papel do autoconhecimento. O segundo pilar é o autocontrole. O que significa? O autocontrole, então eu tenho que aceitar tudo de qualquer jeito, porque eu não posso falar nada. Não. Não é você aceitar qualquer coisa de qualquer jeito, mas sim você entender que você não precisa entrar em atritos desnecessários. Se aquilo que veio pra você não gostou, você vai lá e vai dar um soco na cara da pessoa? Não, principalmente, é o teu chefe falou alguma coisa que você não gostou, você vai lá e vai dar um soco na cara dele? Não vai. O autocontrole é justamente isso, é essa vontade que você tem de fazer e não fazer. Mas aí você precisa juntar isso com o autoconhecimento. Por que que ele falou isso e eu quis tomar essa ação? E por que eu não tomei essa ação? Então, são essas coisas que a gente precisa refletir. E o principal, dê nome aos sentimentos. Qual que é o sentimento que você sente? É alegria? É raiva? É tristeza? É nojo? É o quê, né? Quais são esses sentimentos? Dê nome para eles. Dá nome, você consegue identificar se esse sentimento é seu ou se esse sentimento é de outra pessoa. Então, não adianta, porque senão a gente cai no jogo. E aí entra naquilo que eu falei. Se eu não tenho autoconhecimento, eu jogo no outro uma responsabilidade que é minha. E muitas vezes, dentro desses jogos de sentimentos, é exatamente o que acontece. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei por que eu estou sentindo, então eu jogo pra você, você pega aí a minha raiva e se vira. Lida com ela por mim, porque eu não vou lidar. E não é assim. E aí, sempre que você cai no jogo de outra pessoa, que você pega um sentimento que não é seu, quem se dá mal é você. E não é justo nem com você, nem com o outro. O terceiro é a automotivação, tá? Presta pensar bastante aqui sobre automotivação, tá? A motivação, a palavra já diz, né? Que é motivar uma ação, né? Então, colocar uma ação em prática. Muitas vezes, quando a gente fala de motivação, a gente busca uma motivação externa. As nossas expectativas da motivação externa serem atendidas por nós, tá? Então, eu preciso encontrar um motivo pelo qual eu estou fazendo. E aqui a gente entra na seguinte reflexão. Por que eu faço o que eu faço? Esse é o principal ponto. Porque eu recebo um salário no final do mês, mas é só por isso que você passa toda a raiva que você passa? Só por isso que você tá aqui hoje? Só porque você vai receber um salário no final do mês? Vale a pena?
Por que eu faço? A motivação, a automotivação é eu ser responsável por aquilo, é eu assumir o controle dos meus motivos para estar fazendo. Porque muitas vezes você pode me dizer assim, ai Gil, mas se eu ganhasse um aumento hoje, eu ficaria muito motivada. ok, eu acredito que você ficaria motivada, mas no máximo 2, 3 meses. Por quê? Porque não é pelo dinheiro, não é só pelo valor que você recebe no final do mês. É porque você faz aquilo. Isso é importante. É por que você está fazendo o que você está fazendo. Você está fazendo por qualquer... né? Não vale a pena. Dinheiro é consequência daquilo que você faz por amor. Eu sempre falo isso. Dinheiro é consequência pelo que você faz por amor. Se você não faz por amor, você nunca vai se sentir motivado, não importa o lugar do mundo que você trabalha. A gente vai para o quarto pilar agora, que é o pilar da sensibilidade. O que é sensibilidade? É você compreender o outro, é compreender o sentimento do outro, mas é mais conhecido como empatia. Mas aqui não é aquela empatia de, eu vou calçar o calçado do outro para saber como é. Não cabe muito isso, porque cada um tem uma realidade. E a empatia, ela principalmente aqui nesse contexto, ela entra muito mais em compreender como o outro se sente. Porque muitas vezes, quando a gente tem empatia, o que a gente quer fazer é resolver o problema do outro. E eu me envolvo numa situação que não é minha. Quando você compreende, e muitas vezes também, além da empatia, a gente ainda julga o outro. Mas eu não agiria dessa forma, eu agiria dessa forma, acho que ia ser muito melhor. Então a gente não tá no papel de julgar o outro, do porquê que ele tá fazendo isso ou aquilo. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a realidade dele. A realidade dele é uma e a nossa é outra. A gente agiria em determinada situação de determinada forma, mas será mesmo que a gente agiria? Né? Então a gente não pode ficar nesse papel de julgar o outro. O que a gente pode fazer é ter compaixão, apoiar, entender, mas não se envolver e não querer pegar pra gente a responsabilidade que não é nossa. E o último pilar aqui, não menos importante, para a gente poder fechar essa aula com chave de ouro, relacionamento interpessoal. A gente só consegue ter um ambiente de trabalho mais saudável quando a gente cumpre todos os pilares, os 4 pilares anteriores. Se a gente cumpre todos eles, a gente consegue entender. E o relacionamento interpessoal, ele se baseia em você se respeitar em primeiro lugar. Tá? Primeiro, você dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente de casa, você se respeita para você conseguir respeitar uma outra pessoa. O interpessoal é você saber se relacionar com outra pessoa, é você saber conversar com outra pessoa. E conversar com todo mundo de forma igual. Seja porque você está conversando com o presidente da empresa, seja porque você está conversando com quem faz a limpeza. Todo mundo é igual e você consegue trazer essa conexão com todo mundo. Isso é um ambiente de trabalho saudável, tá? É você conseguir se adaptar e entender também que em determinados momentos você se sentiu chateado com alguma coisa e você não tentar resolver o problema quando você tá com raiva, porque nem sempre funciona. É você conseguir falar pro teu coleguinha que te falou alguma coisa que você não gostou, olha, agora eu tô chateada, agora eu tô com raiva, agora eu tô triste, eu não vou conseguir conversar com você, amanhã ou mais tarde a gente se resolve. Agora eu preciso ficar aqui na minha e entender o que eu tô sentindo. E a gente quer conseguir ser legal, mas também conseguir a gente saber se colocar no nosso lugar e se retirar do nosso lugar quando não é pra gente, tá? Me deixa saber aqui se tudo isso que eu falei fez sentido para você, como que você vê a inteligência emocional, se você já aplica alguma dessas coisas. Por assistir até aqui e tchau, até a próxima!